Eu não ia gravar vídeo agora, mas a minha irmã simplesmente me mandou um print da thumbnail de um vídeo meu falando saudades dela. E aí, e aí eu percebi que eu também tenho saudades dela. Gente, o que tem acontecido? Eu não tenho gravado mais vídeos há muito tempo e tenho tentado gravar vídeos há muito tempo. O que eu quero dizer é que nesse período eu fiquei tentando gravar vídeo. Toda vez eu sinto essa inspiração pra gravar e eu começo, só que eu não finalizo, porque eu não finalizo, assim, eu acho que eu entro numa espiral de cobrança muito grande de coisas que eu queria fazer, de como eu queria que fossem os vídeos, de como eu queria idealizar a filmagem, tudo, e acabo não fazendo. E aí, na verdade, eu decidi falar sobre isso porque esse é um tópico importante pra mim nesse momento da vida. Eu comprei um monte de coisa de arte, eu vou filmar pra vocês. Comprei tintas novas, pincéis novos, comprei inclusive um lugar pra poder guardar as tintas, né? Uma caixa nova. Comprei tudo novo, assim. Comprei tela, comprei caderno pra pintar, caderno com folha, papel canson. Comprei várias coisas e eu tava conversando com um amigo essa semana e eu falei pra ele que na verdade, eu mandei uma foto de um desenho que eu fiz, inspirada numa foto da minha família que eu tirei no começo desse ano. Eu tava na Bahia e aí a minha família fez uma noite da fogueira pra falar sobre a história da família, falar sobre a ancestralidade, falar sobre a história de como começou a vila onde minha família mora. Enfim, foi uma noite muito bonita, uma noite que a gente literalmente fizemos uma fogueira. E aí foi muito gostoso porque eu fiz parte do processo desde o comecinho. Minha madrinha que idealizou esse rolê e foi muito legal porque ela pensou e a gente falou, vamos fazer. E a gente saiu, eu e outras primas, minha tia, fomos pro meio do mato pegar lenha. Então, tipo assim, a gente participou de verdade do processo da construção da noite da fogueira. E foi muito bonito, assim, eu gostei demais. E aí tem uma foto que eu tirei, vou colocar aqui, uma foto que eu tirei que eu achei que... Acho que sintetiza. Eu acho que ela acaba sintetizando aquela noite, porque foi muito bonita. E aí eu comecei a pintar. O primeiro quadro que eu decidi fazer é um quadro com tinta acrílica baseada nessa foto, né? E aí eu fiz o desenho baseado nessa foto no meu tablet e aí eu mostrei pra um amigo. E aí ele falou assim, nossa amiga, eu não sabia que você desenhava tão bem. E aí eu falei, eu não desenho. E aí esse é o primeiro tópico. Toda vez que alguém fala de alguma coisa de arte pra mim, eu sempre falo, não, mas eu não faço. Outro dia eu tava na casa do meu cunhado, com meu namorado, e ele é artista, né? Ele trabalha com arte digital, ele também pinta à mão, ele faz várias artes à mão. Mas enfim, ele trabalha produzindo algumas coisas assim. E aí a gente tava lá na casa dele pra outra coisa, nada a ver. Tinha várias canetas na mesa, assim, diferentes. Aí eu comecei a mexer, né? Um resquício aí da minha era de louca de papelaria, porque eu adoro canetas. E aí eu tava dando uma olhada nas canetas diferentes que ele tinha. Daí ele falou, você quer desenhar? Aí eu falei, não, eu não desenho. Gente, tipo assim, como assim eu não desenho? E aí é que tá a questão. Eu desenho, só que eu acho que eu tenho que responder às pessoas de uma maneira do tipo, artisticamente sendo a melhor naquilo que eu faço, entendeu? Então quando alguém perguntar se quer desenhar, eu acho que eu tenho que fazer o desenho. Então assim, eu dei uma resposta que pra mim não é real. E aí eu falei isso, eu não desenho, só que todo mundo desenha, gente. Desde criança a gente faz isso, né? Não é nada... É louco que eu dei uma resposta que eu não fazia aquilo porque eu não era, na minha cabeça, boa o suficiente pra fazer aquilo, ou pra mostrar a minha arte, ou enfim. E quando meu amigo falou, nossa amiga, eu não sabia que você desenhava tão bem, eu falei, eu não desenho. Aí eu comecei a justificar, falando, eu usei um programa no tablet, né, pra poder desenhar por cima da imagem. Só que assim, gente, é muito louco, porque eu de fato usei um programa pra poder fazer isso, um aplicativo, né, programa é coisa de milênio falar isso. Eu usei um aplicativo e de fato eu desenho por cima da foto, né, e aí depois eu tiro a foto e fica só o desenho que eu fiz. Mas você precisa ter algum, sei lá, eu acho que talvez algum parâmetro, porque a imagem é bem escura,
tem coisas que eu tinha que ir inventando ali da minha cabeça, criando mesmo, né? Ah, eu acho que aqui tem tal traço, acho que aqui tem tal. Enfim, mesmo criando em cima de algo que eu mesma fiz, que eu mesma produzi, que foi aquela fotografia, ainda eu tava me justificando. Como se, ah, não, mas eu não desenho. E, e aí ele comentou assim, ah, ele falou um pouco da namorada dele, que eu não lembro se ela comprou um curso de arte, mas ele me explicou um pouco. Ah, ela disse que no curso dela tem muita gente começando e o professor dá tal e tal dica. E aí eu até falei pra ele assim, eu tô num momento que eu quero muito que a arte seja algo pra mim diferente do que ela já foi até aqui. Eu digo de arte de pintura, de desenho, porque eu acho que eu gosto de muitos tipos de arte, né? Eu gosto muito de fotografia, eu gosto muito de escrita. Pra mim a escrita é uma arte. E a escrita sempre foi a arte pela qual eu consegui desaguar sem ficar me cobrando tanto, assim. Eu acho que no momento que eu comecei a me cobrar, que era quando as pessoas queriam ler o que eu escrevia, foi o momento que eu comecei a me distanciar daquilo, porque eu não fazia mais completamente livre do julgamento das outras pessoas. Eu não sei se em algum momento eu fiz isso livre do julgamento das outras pessoas. Inclusive, o meu último texto que eu escrevi, publiquei, foi um texto sobre o julgamento das pessoas, né? Nem sobre o julgamento das pessoas, mas sobre a minha relação com o julgamento das pessoas, a minha relação com a validação que as pessoas dão para algo que eu faço. Inclusive, eu vou colocar aqui, eu escrevi no Substack, faz tempo que eu não escrevia, fazia tempo que eu não escrevia nada no Substack. E esse foi, inclusive, um texto que eu publiquei no meu Instagram, compartilhando com o mundo, né? Porque eu acho que eu sempre fui essa pessoa que ia criando e não queria dividir com ninguém. Acho que da escrita em si tem um pouco a ver com o fato de ser uma coisa muito pessoal. Eu sempre escrevi coisas muito pessoais. Então eu acho que era um jeito de me entender, de refletir sobre as coisas. E eu entendo porque que eu não queria dividir. Mas eu acho que tem outras coisas que eu já criei, alguns desenhos, e eu vou colocar algumas fotos também de alguns desenhos que eu fiz, que eu não queria dividir com as pessoas porque eu tinha muito medo do julgamento mesmo, de não ser boa, de não fazer aquilo bem. E, enfim, loucura, né? Mas o rolê é que aí eu falei pra ele que eu queria lidar de uma maneira diferente com a arte, assim, com a pintura, com o desenho, de um jeito que eu não me cobrasse de aprender a técnica. Porque quando eu coloquei, vou colocar, né? Não sei se eu já coloquei ou vou colocar, mas eu vou colocar algumas imagens de desenhos que eu fiz no papel mesmo, com lápis de escrever e com lápis de escrever, né? Lápis grafite e com lápis de cor. Eu procurava vídeos na internet de pessoas ensinando a técnica de desenhos de rosto. E eu ficava treinando aquilo, porque eu achava que se eu queria. Porque chegou um momento que eu falei, eu queria muito começar a desenhar. Aí eu fiquei, eu não posso simplesmente começar a desenhar, eu preciso de técnica. E aí eu comecei a assistir vídeos que explicavam a técnica do desenho, né? E aí, por não conseguir sustentar isso, porque pra ficar assistindo vários vídeos de técnica, você tem que ter tempo e tudo, eu parei de fazer a arte que eu queria fazer, de colocar aquilo que eu queria. Eu queria de alguma forma colocar alguma coisa pra fora, através da arte, assim. E eu não conseguia porque eu tava presa ao fato de que eu precisava estudar a técnica antes. Eu não tinha tempo pra estudar a técnica. E se eu não tinha tempo pra estudar a técnica, eu não fazia. E é isso, assim, eu acho que esse é o grande perigo da gente esperar demais. Eu nem diria ser perfeccionista, porque eu não me considero uma pessoa perfeccionista, assim. Eu acho que eu não ficava em fazer um negócio perfeito. Eu queria fazer algo que as pessoas olhassem e falassem, ela domina a técnica, ou ela é uma boa desenhista. Só que, ao mesmo tempo, no fundo, o que eu queria de verdade era só produzir alguma coisa, uma arte. Era só criar um negócio, sabe? Assim como eu fazia com a escrita, como eu sempre fiz com a escrita. Eu sempre só sentei e escrevi. Pra mim, esse é o puro suco da arte, assim, vindo direto da alma, assim, porque eu simplesmente sento e escrevo, e isso é maravilhoso, assim. E eu acho que eu tô nesse momento, assim, de começar a criar sem me cobrar, entendeu? E aí é isso. Eu tô nesse momento
E essa semana eu comprei, semana passada eu comprei pincéis novos, tintas novas. E eu tô empenhada e comprei inclusive um curso também de aquarela. Mas eu não quero. Eu comprei esse curso porque eu tô falando agora, né? Que eu não quero ficar me atendo à técnica. Eu comprei esse curso porque ele parece que tem uma pegada mais. Uma coisa assim, mais de te ajudar a explorar, a colocar sentimentos pra fora através da arte. Ela vai falar de técnica, provavelmente, mas eu percebi que é uma coisa assim de como externalizar coisas e como usar arte como um canal, sabe? E aí era meio que o que eu queria, assim, então por isso eu acabei comprando esse curso. E aí, no fim, eu acho que é isso que é complicado, assim, né? Eu falei que no começo desse vídeo que eu tô há um tempo sem conseguir gravar porque eu tô me prendendo muito a como eu queria que fossem as coisas. A como eu queria filmar, a como eu queria gravar. Eu fico, eu queria gravar de um jeito X, Y. E aí eu não consigo e aí eu desisto, assim. Só que eu comecei a filmar, assim como eu comecei a fotografar, assim como eu uso todos os outros estilos artísticos, assim, que fazem muito sentido pra mim, pra colocar coisas pra fora, né? Pra conseguir criar coisas, porque eu gosto muito de criar coisas. E pra mim não faz sentido mais ser boa, sempre ser a melhor naquilo que eu faço. Eu quero fazer porque eu gosto, eu quero pintar porque eu gosto, eu quero desenhar porque eu gosto, quero escrever porque eu gosto, quero filmar também porque eu gosto, não porque eu fico na expectativa de me prender a um estilo específico, a algo que eu queria muito fazer e não dou conta, né, com as ferramentas que eu tenho, com as possibilidades que eu tenho. E eu acho que esse vídeo é um convite, assim, a você também explorar coisas que você gosta e que às vezes você deixa de lado porque você acha que você não é bom o suficiente naquilo. Gente, a gente precisa ser bom o suficiente porque eu não sei por que a gente coloca isso na nossa cabeça, né? Muito provavelmente porque a gente dá valor para as coisas que a gente produz baseado no valor que os outros dão para as coisas que a gente cria, né? Eu falo isso porque tem um livro, acho que é o A Coragem de Ser Imperfeito. Eu acho que é esse o livro. Ele fala muito sobre criatividade também, sobre você ter coragem de mostrar as coisas que você cria. E aí, nessa parte específica, quando fala disso, eu me identifiquei muito, porque eu percebi o quanto. Na verdade, já faz muitos anos que eu li esse livro, né? Mas eu lembro de ter me identificado, porque eu pensei, poxa, tem tanta coisa que eu escrevo e eu tenho muito medo de mostrar para as pessoas. E era isso que a autora falava, assim, que a gente acha que o valor daquilo que a gente produz está relacionado ao que as outras pessoas vão achar. E eu não tô dizendo que a gente vai viver num mundo hipotético, onde você não liga pra basicamente nada, pra absolutamente nada que as pessoas falarem de você. Inclusive, na semana passada eu encontrei a minha melhor amiga de infância, a Laís, e a gente conversou sobre tantas coisas, eu amo muito a Laís. E a Laís falou assim pra mim, a gente tava conversando sobre isso, aí ela falou assim, tô chegando nos 30, a gente começa a não ligar mais pro que as pessoas falam. E aí eu falei pra ela, todo mundo diz isso, né? Mas, e a gente falando sobre isso, eu percebi que de fato, nos últimos anos, acho que não é quando você faz 30 anos, né? Mas eu acho que quando você tá chegando, você começa a se importar um pouco menos com algumas coisas. Mas, gente, não existe um mundo onde você exista com outras pessoas e você não se importe com nada que ninguém diga. Você sempre vai dar alguma importância. Pode ser num grau muito maior, num grau menor, mas a gente sempre vai se importar com o que os outros dizem. Mas, ainda assim, isso não é pra ser barulhento o suficiente pra te impedir sabe, de fazer o que você gosta, de se implicar com arte que você curte, de produzir coisas. Eu acho que nem de produzir, de criar, né? De criar qualquer coisa que você cria a partir da arte ou a partir de algo que você faz. Não dá pra ser suficiente pra isso. Não dá pra ser suficiente pra te impedir de fazer as coisas que você ama, de te impedir de trazer, é isso, de criar coisas. Então eu espero que esse vídeo inspire em alguma de alguma forma, porque inclusive eu vou guardar ele pra me inspirar quando eu tiver de novo com essas ideias malucas. E é isso, gente, esse vídeo vai do jeito que tá aqui, porque, como eu disse, eu não vou ficar mais me prendendo aos detalhes. E é isso, a gente se vê na próxima.